Vera, hein? Depois eu corto esse início. Então, hoje eu vou estar aqui fazendo uma entrevista para poder verificar a trajetória, né, e a experiência de universitários dentro da universidade, da UF. E queria pedir o seu consentimento para que a gente eu possa utilizar seus dados, suas informações possam ser ditas aqui nessa pesquisa. E aí, se você concordar, gostaria que você pudesse falar seu nome, seu CPF e dizer que está autorizando a utilização dos seus dados para fins acadêmicos. Meu nome é Tássio Henrique Braga Alves, meu CPF é 4491-988-7817. Sou estudante de produção cultural na UF e eu consinto com as minhas informações sendo utilizadas para pesquisa. Ah, maravilha! Então, a gente está querendo, assim, conhecer mesmo a experiência, né, nessa trajetória e tudo mais. E eu queria começar, assim, pro primeiro tópico, né, que eu quero entrevistar, essa questão da família, né? Como é que foi, assim, a sua experiência, família? Você viveu sempre com seus pais, algum responsável, avó? Como é que foi essa experiência? Eu sempre morei com os meus pais, desde quando eu nasci. Eles são casados até hoje. Olha! Uhum. E sempre estive visitando os meus avós, estive em contato com os meus avós, minha família é próxima. Cresci em Jundiaí, numa cidade grande, mas numa cidade grande para os moldes do interior paulista. Então é uma cidade metropolitana, mas é uma cidade de níveis... no nível de uma capital nacional, assim, né? Mas é uma cidade grande. Ali no meio termo, né? Um meio termo. Vejo muito com Campinas, né? Sim. Que é a cidade do interior, mas é uma metrópole movimentada e tudo mais. Mas é menor que Campinas. Menor? Menor que Campinas. Tá num nível menor. E foi isso. Eu acho que minha família vem de um território paulista também. Eles cresceram no interior, numa cidade chamada Lucélia. Então eles são interioranos, assim. Eles cresceram trabalhando na roça, enfim. E vieram para Jundiaí a fim de novas oportunidades de trabalho, oportunidades mais técnicas e tal. O meu pai, ele é farmacêutico hoje em dia, sempre trabalhou na área da saúde, e minha mãe é professora. Que incrível! E então você já nasce em Jundiaí. Jundiaí, E aí seus pais que vão para esse território, eles eram de onde mesmo? Eles vêm de Lucélia, vão para Jundiaí, e aí eu cresci em Jundiaí a partir Perfeito. do casamento deles. E assim, considerando assim, nessa classificação em BGE e tudo mais, em relação à econômica, você se considerava classe média? Como é que você se considerava nessas variáveis? Eu sempre me considerei uma classe média. Não sei se dá dando para separar em nível alto ou baixo, mas uma classe média. Enfim... Acho que eu nunca morei num bairro de emergência, né? Um bairro de emergência de segurança, de saneamento, entendeu? Eu nunca morei num bairro pobre, assim, mas moro num bairro popular, de casas populares, em Jundiaí. E é isso, eu acho que veio daí a minha situação econômica, assim, que foi também se acendendo ao longo da minha vida, né? Porque meus pais foram tendo outras oportunidades de trabalho. Minha mãe nem sempre foi concursada, hoje ela é concursada. E já morei em outros lugares também, já morei como zelador de uma escola pública. Mas acho que a condição social baseada nos moldes do IBGE vem disso, da classe média e... Perfeito. E em relação, assim, a alguma religião, seus pais, tem alguma, assim... E você, nessa infância, como é que foi, assim, pra ti? Eu fui criado como uma pessoa católica, meus pais são católicos e minha família é católica, desde minha avó, assim. Mas eu, enfim, cresci na igreja católica, fiz primeira comunhão e a partir disso eu não fico mais na igreja, a partir da primeira comunhão. Que idade, mais ou menos? Com 12 anos. Com 12, 13 adolescência. Anos. Na adolescência, né? Real. Os questionamentos vêm. Total. E aí eu paro aí minha vida religiosa. Eu começo a me afastar do convívio da igreja e também da fé, assim, pra pesquisar sobre outras coisas também. E hoje em dia eu me considero uma pessoa agnóstica. Entendi. E em relação, assim, pra identificar os seus pais, assim...
questões raciais, como eles são identificados? Assim, se identificam, na verdade. Eu me considero uma pessoa parda, meu pai é preto e minha mãe é branca. Minha família é toda miscigenada, toda misturada entre indígenas, pessoas pretas, minha avó é preta e pessoas brancas também. Mas é isso, eu acho que a racialização assim, da família, isso. Tipo, as experiências raciais foram... Elas são presentes assim, mais na família... Assim, experiência racial são todas, né? Sendo branco ou negro. Total. Mas experiências raciais como uma pessoa preta, eu sempre vi mais pela parte do meu pai e pela família da parte do meu pai. Tipo, situações de preconceito, em alugar imóveis pro meu irmão, que também é preto, e saiu de casa para fazer faculdade. Lembro de situações que ele já sofreu racismo, assim, de locatários. É locatários que falam? Locatário é quem aluga ou é quem... locador. Locador é quem aluga. Locatário é quem tá sendo alugado. Quem tá alugando de fato. Quem tá alugando. E se não tiver, a gente pesquisa depois. Mas enfim, é isso. Vem daí essa situação de raça. Eu me considero uma pessoa racializada. Perfeito. Porque eu tenho essas experiências por osmose. Total. E também porque eu não me considero uma pessoa branca, então... Total. Essas coisas me atravessam. Perfeito. E em relação assim, à sua trajetória escolar, sendo fundamental, sua mãe é professora, então ela sempre foi professora desde a sua infância? Não. Isso que eu queria entender. Minha mãe, ela foi merendeira durante 8 anos, assim, na rede da prefeitura de lá. E eu acho Isso você com idade, mais ou menos? Eu tinha de 3 a 10. Então, da infância, ela não era professora ainda? Não, ela era merendeira. Perfeito. Mas já no ensino público também, do mesmo ensino público que ela tá hoje em dia, Total. Como professora, só que não concursada, né? Como merendeira, não sei como que era o tipo de contrato. Sim. Mas aí acho que essa posição dela dentro da escola me ajudou a estar inserido, assim, no contexto escolar, num ambiente pedagógico. Porque como ela estava numa creche, ela trabalhava numa creche. Eu entrei para essa creche também porque era uma maneira dela estar cuidando de mim, né? Estar de olho em mim. Perfeito. E estar no trabalho também. Meu pai trabalhava o dia inteiro. Então ter feito creche eu acho que me ajudou, assim, a ter uma facilidade melhor com o ensino fundamental, a pegar a leitura mais cedo, sim, entendeu? Mas sua mãe fez algum ensino superior para professora? Ou nessa que fez? E foi na sua infância, então ela fez a graduação quando você era criança? Ou ela já tinha? Isso que eu queria entender. Foi no final da minha infância que ela entrou como professora. E aí nesse final, assim, dos 7 aos 10 anos, ela fez a graduação. E entrou com 10 anos como concursada na prefeitura. Cara, que legal. Então você já tem uma experiência ali de alguém totalmente próximo, sua mãe, até como referência. E você falou que seu irmão também, já adiantou que seu irmão também fez... É mais velho ou mais novo? Mais velho. Então, no caso, já tem uma referência da sua mãe na sua trajetória, do seu irmão, que é muito próximo, e seu pai, no caso, já era farmacêutico quando você nasce, ou ele fez também graduação depois? Ao longo da minha vida também. Cara, que incrível. As 3 pessoas fizeram graduação ao longo da minha vida. Então teve essa proximidade com alguém muito próximo, assim, convivendo. Sim. Dos dilemas universitários, já desde cedo e tudo mais. Do contratempo também, de tudo, né? Total. Foram assim, vivências diferentes, porque meu irmão estudou numa particular, com bolsa, mas uma particular. Mas parecido comigo também porque ele saiu da cidade de origem para ir para outra. Então são coisas que eu já vi na experiência dele, que agora eu só acostumo com a minha. Tá. Mas foi isso, assim, Você falou da creche, sua mãe vem esse lugar de conciliar um cuidado materno, que é fundamental, e aí na creche. Essa creche era privada ou particular? Privada particular é a mesma coisa. Pública ou privada? Era pública. Pública. E aí depois do seu ensino, essa fundamental 1 e 2, você continua no ensino público ou você migra em algum momento para o privado? Não, eu fiz toda meu ensino fundamental e médio em escola pública. Ah, perfeito. E aí continua no ensino médio também? Continuei no ensino médio na escola pública. No ensino médio eu fiz... ensino médio integrado a um técnico em alimentos. Então era uma escola técnica. Talvez essa escolha já foi um incentivo do irmão ou dos pais, porque assim, a gente vê, assim, para a grande maioria, talvez só o ensino médio.
esse interesse de já fazer ali um técnico, como surgiu também pra você? Eu acho que ele surge mais no sentido de fazer o ensino médio numa escola boa. Porque essa escola em que eu estudei é uma escola técnica agrícola com ensino médio que é famoso por ser bom, né? Não, ele é um ensino médio bem avaliado, tal, professores bons, com foco no vestibular e tal. E se eu fosse estudar numa escola estadual do meu bairro, que era uma outra opção que tinha, ia ser um ensino muito defasado, entendeu? Entendi. Não sei como que é o ensino aqui no Rio, da escola estadual do ensino médio, Bem ruim. bem ruim. Os públicas principalmente, tem algumas, tem algumas que saem dessa grande, mas a pública, assim, bem ruim mesmo. Fora as federais, né? As federais são boas, tipo Sim, Dom Pedro. Perfeito, Pedro II. A minha era estadual, então não era boa. Não, ela também tem essa experiência também. É claro, também tem essa questão do território, de onde a escola está situada. Mas a grande maioria, principalmente na favela e periferia, o ensino é bem precário. Sim. Até veio uma época aprovação automática, que as pessoas passavam sem estudar e tudo mais. E foi nesse sentido que eu comecei a fazer alimentos. Nem foi algo do meu interesse, tanto que hoje em dia eu nem uso nada do que eu estudei, para além de conhecimento, né? Não uso nada para além disso. E foi isso. Sim, e durante o ensino fundamental e ensino médio, se envolveu com alguma atividade extracurricular, além desse ensino mesmo formal de sala de aula? Essa minha escola que eu estudei no ensino médio, ela tinha muitas oportunidades, assim, de pesquisa. É quase como se fosse uma universidade, né? De projetos de bolsa, trabalhos de extensão. Nada remunerado, eu nunca recebi nenhuma bolsa pela faculdade. Mas, por exemplo, eu já participei do Grêmio, de uma gestão do Grêmio desse ensino médio, né? Participei da gestão. Acho que eles contribuíram para essa visão mais política e uma coisa assim da tua personalidade, ou não? Pouco. Pouco. Acho que o que mais contribuiu foi minha vivência na faculdade. Maneiro. Na escola, desculpa. Fundamental. No médio. Médio mesmo. Porque eu estive na gestão no ensino médio do Grêmio. Mas acho que pouco contribuiu porque gestão de Grêmio no ensino médio é algo que é pouco levado a sério, entendeu? Eu sinto isso. E era uma coisa que a gente fazia, mas mais com o aval da coordenação do que com o nosso próprio, nosso próprio fazer, assim. E aí foi isso. Eu acho que de atividade extracurricular... E aí você pode ampliar também para esse lugar também de cursos, artes, idiomas, só para entender o teu envolvimento nessa tua formação mesmo. Sim, e aí eu acho que a partir do ensino médio, como começa a caminhar assim para a graduação, são a partir de vestibulares que eu faço, de artes cênicas. Eu fiz muito vestibular de artes cênicas em 2020, 2021, com provas práticas. Então eu já cheguei a fazer um cursinho popular também para artes cênicas, para passar no vestibular da Unesp, que é um vestibular prático. E a partir disso eu vou pesquisando sobre o mundo do teatro e tal. Chego a fazer alguns semestres de dramaturgia na SP Escola de Teatro, que é uma escola de São Paulo também, pública. Mas não termino. Eu fiz durante a pandemia, fiz 3 semestres, não terminei, tranquei. Bem recente também, né? E a partir disso, assim, acho que eu começo a direcionar meu olhar mais pro campo mais técnico da arte, entendeu? Dramaturgia não é um campo tão prático, é um campo mais dos bastidores. E nessa escola tem vários segmentos, vários módulos, né? E tinha iluminação, tinha direção, tinha sonoplastia. Okay. E começo a me interessar mais pela área dos bastidores também, que legal. Da produção cultural, do teatro. E aí eu entro pra produção cultural em Rio das Ostras. Caraca. Na pandemia. E já tá no Maio, mas você tá lá isso você já estava em Jundiaí ainda. Jundiaí, tava Jundiaí. E aí começa esse o primeiro interesse, já pela questão dos bastidores, começa nesse ensino médio. Depois do ensino médio, vai sendo quando ele se mistura, assim, né? O meu interesse pelo teatro, ele vai se misturando ao longo do tempo. Não de uma forma, tipo assim, cardinal, né? Mas assim, bagunçada mesmo, aleatoriamente. Ainda me interesso por teatro, mas o meu interesse começa a se voltar mais para os bastidores ao longo desse tempo. Que eu vou fazer. E aí, por isso, então, aí já puxando agora para a atualidade, então é aí que surge o interesse de fazer produção cultural? Sim. Surge a partir
do manuseio, né? Do manuseio, da minha própria experiência com o manuseio dos bastidores, assim. Nesse curso que eu fiz de teatro, cheguei a montar uma peça sendo dramaturgo mesmo, escrevendo para as pessoas atuarem. E vi como que é formada uma peça, como que são os processos, assim, de técnicas de palco, que era outro módulo também. E a partir disso vem essa curiosidade, assim, de montar algo, entendeu? Então a produção cultural foi uma escolha sua, de fato? Foi uma escolha minha. Acho que essa máxima de querer fazer cinema e depois querer fazer produção cultural aconteceu comigo também, mas lá quando eu entrei em Rio das Ostras, que aí eu tranquei o meu curso, eu cancelei a minha matrícula, pra depois entrar aqui em Niterói, entendeu? Então você sai de Jundiaí para fazer já a produção cultural em Rio das Ostras? Não, eu faço online. Eu fiz online. online. Eu fiz 3 meses online, porque não... Em Jundiaí mesmo? Em Jundiaí. Perfeito. E... Trancou? Tranquei, porque acho que não ia me contemplar muito fazer online, entendeu? Esse curso. Pela experiência, de fato, de vivenciar e tudo pela mais. experiência da universidade, pela temática do curso, entendeu? E aí eu cancelo. Em Rio das Ostras ainda? Eu cancelo minha matrícula em Rio das Ostras, cancelei. E entro na Unicamp pra pedagogia. Nossa, caraca! Eu entro na Unicamp pra pedagogia. E lá é o Enem também? Lá foi pro vestibular. Então você, na época de fazer produção cultural, você fez o Enem para concorrer aqui a questão da UF e também simultaneamente fez outros vestibulares de São Paulo. E acabei passando da Unicamp na mesma época, assim. Eu comecei, fiz 1 mês, 2 meses de UF, pra depois ver meu nome na lista da Unicamp e começar a Unicamp. Até por causa da insegurança da pandemia, Total. De que eu queria um emprego que me desse mais retorno financeiro e na época, ter visado ser professor, né, de ensino público, ensino básico, achei que ia me dar um retorno maior, assim. Só que aí a pandemia acabou, em 2022, ali que foi quando eu tava Lá foi então na Unicamp virtual também? Não, foi presencial. Fiz presencial na Unicamp, que é do lado da minha cidade. Total. E aí, quando a pandemia acaba, eu tava trabalhando também, estudando. Aí eu tenho esse ímpeto, né, de querer fazer o que eu quero mesmo, porque eu sempre quis fazer produção cultural. Que legal. Na UF mesmo, que aqui no Sudeste é o único lugar que tem, além de Nilópolis. Nunca tinha ouvido falar de Nilópolis. Instituto Federal. Depois de ter entrado aqui. E foi isso, assim, aí eu entrei no mês de 2022 pra cá e tô aí até hoje. Mas esse tempo que você tranca mesmo por uma decisão lá em Unicamp para vir para cá, esse tempo, quanto sabe mais ou menos dimensionar quanto tempo foi? Entre trancar a Unicamp e entrar pra cá? Isso. 1 mês. 1 mês? 1 mês. Uau. Eu tranquei a Unicamp porque não pode ter matrícula ativa perfeito, em duas públicas. E aí só por isso que eu tranquei mesmo a Unicamp, entendeu? Pra entrar logo no SISU. Mas já tinha um planejamento, você tranca primeiro o Rio das Ostras justamente pela vivência, faz Unicamp. Uhum. Mas já era um intuito também, não, teve essa questão que você falou também, essa questão da pedagogia, por ser um lugar de retorno financeiro mais rápido. Mas quando você se dá conta mesmo que a produção cultural era o mais forte de tudo? Desde sempre? Ou foi nessa vivência quando começou a estudar de fato pedagogia? Que não era o que você queria? Eu acho que vem das atividades extracurriculares, sabe? Que eu faço. No meio de 2022 eu fiz um curso de DJ no Sesc, toquei em um lugar também, fiz uma festa. Tem também, sobre as pesquisas, entendeu? Que eu fui fazendo ao longo do tempo. Pesquisa sobre o funcionamento do curso aqui, sobre os laboratórios que eles tinham aqui. Uau. Que quando eu chego aqui não é nada do que eu tava pensando, é bem mais precarizado. Total. Aí parece ser melhor ter ficado em Rio das Ostras. Mas foi isso, assim, acho que o interesse ele veio crescendo ao longo do tempo. Sim. Nunca foi algo que eu descartei, assim, desde quando eu saí do ensino médio. Sempre foi uma opção fazer produção cultural. Menos forte, por exemplo, que artes cênicas. Mas a artes cênicas foi perdendo um espaço, assim, pra dar mais espaço pra produção cultural. E em 1 mês vocês estão programando a tua vida pra largar Jundiaí e vir pra cá. Sim. E como é que faz esse processo, dessa correria? Me demito, arranjo documento, procuro moradia. E foi isso, eu passei na primeira chamada do SISU e fui dando continuidade a esse processo, assim, aí eu tô aqui. E você chega, como é que é a tua estrutura quando chega aqui no Rio de Janeiro, Niterói?
Como é que você se vira sendo de outro local, assim? Eu não conheci o Rio de Janeiro, nunca tinha pisado aqui. Não tenho parente aqui, não tenho nada aqui. Cheguei na cara e na coragem, tipo, querendo aloprar mesmo e aí eu arranjo um lugar pra morar junto com pessoas da faculdade. Isso você consegue organizar antes de vir, já definido onde você ia morar, ou como é que foi esse processo? Antes de vir. Eu arranjo esse lugar pra morar antes de vir, e aí a partir do momento que eu cheguei aqui com esse lugar pra morar, eu vou tocando minha vida. Então nesse primeiro semestre de faculdade, eu trabalhei em feira, eu trabalhei numa clínica de veterinária como freelance. E aí fui vendo como que é a faculdade, né? Como que funcionava aqui. O Rio de Janeiro também, toda a questão. Eu estudava no Casarão, né? Antigamente. E eu confesso que eu gosto mais da faculdade hoje em dia do que quando eu entrei. Quando eu entrei, eu não curtia muito o ensino, assim, eu achava meio... Não tinha uma atenção para o ensino, assim, para as aulas. Pro plano de estudos dos professores também, mais do que tem hoje em dia, entendeu? Sim. Você mencionou essa questão de laboratório, tinha pesquisado que não verificou, perdeu o encanto quando chegou aqui de fato. E também falar dessa questão quando você chega, assim, largou toda a estrutura, apoio familiar e tudo mais. Você contou com alguma infraestrutura, algum serviço, seja algum programa da UF nesse início, ou conta hoje em dia? Como tem a sua utilização desses programas, infraestrutura, moradia, não sei, como é que funciona? Sempre contei com o apoio da UF, estou contando. A UF às vezes me deixa na mão. Me deixou na mão no segundo semestre, quando eu estive aqui. Não recebi bolsa nenhuma, mas no primeiro semestre eu recebi auxílio acolhimento. O que me ajudou muito, assim, a me manter aqui, pagar meus primeiros meses de aluguel e tal. Hoje em dia recebo auxílio da UF também, de auxílio moradia. E como aqui o meu núcleo familiar sou só eu tenho um cadastro no CRAS. E aí consigo, por exemplo, um ID jovem, que me permite listar minha família por mais barato, entendeu? Perfeito. E é isso, eu conto muito assim com os apoios, com as bolsas, apoios financeiros. Conto muito também com a possibilidade de um estágio, que até hoje em dia eu não arranjei um estágio por contrato. Já fiz, já estive como bolsista, por exemplo, no Centro de Artes, que é uma outra atividade extracurricular também da faculdade. Já trabalhei pela FAM, pela 33, aliás, e foi isso, assim. O que vai me manter aqui enquanto eu faço a faculdade, o que eu conto, que eu já contei e ainda conto com apoio, auxílios, bolsas de pesquisa, de extensão e também empregos, né? Total. Você já mencionou algumas atividades extracurriculares nessa questão mais financeira. Tem outras atividades que você exerce ou se envolve na faculdade que não tem retorno financeiro? Tem, eu faço parte do DA, sou parte da pasta de assistência estudantil. Já tem 2 gestões, já pretendo sair nessa. E acho que para além disso, não tem nada que eu me envolva assim como organização, mas eu frequento muito cineclube, eu frequento rodas de conversa que tem por aí, atividades assim soltas, entendeu? Entendi. Mas como organização, só isso mesmo. Perfeito. E como é que você já está no Rio, já tem quanto tempo já está aqui? 2 anos. 2 anos. Como é que é o seu trajeto diário para chegar aqui, por exemplo, na faculdade? Tá morando próximo à faculdade? Sim. Sempre fui a pé, só a pé. Maneiro. Desde que eu cheguei aqui, eu moro no centro, em uns lugares, depois já morei em outros, mas tudo aqui pelo centro, então eu ando a pé e de bike. Tanto que eu raramente costumo sair do eixo Icaraí, centro e Fonseca eu vou raramente, entendeu? Eu nunca fui pro Fonseca, pro Porto do Fonseca. Mas enfim, é uma coisa assim que acho que todo estudante da UF vai se identificar, né? Praticamente quase todo assim que mora por aqui frequenta só por aqui, o Ingá, o centro e Icaraí. E aí é isso, eu acho que isso que me ajuda também a não gastar, por exemplo, com passagem. A alimentação na UF também é algo que você perguntou antes. Isso. E que é, assim, o maior apoio que eu tenho aqui, morando em Niterói. Porque se eu fosse gastar com alimentação, eu não acho que eu teria dinheiro pra arcar com a minha estadia aqui, entendeu? Total. Se fosse um preço real da comida.
um preço real, assim, um preço da comida do mercado ou de uma comida mais cara no bandejão. Com 70 centavos o bandejão me ajuda a me manter aqui. Maneiro. Pra melhor. E pudesse sintetizar em uma experiência positiva e uma experiência negativa, quais seriam elas? Para você aqui no ambiente da UF como um todo. Uma experiência positiva foi ter trabalhado no Festival Interculturalidades, no Centro de Artes, no ano passado. Ter conhecido muita coisa assim, técnica de palco e da produção cultural. Aprendi o que é catering, não sabia o que era catering nesse momento. Trabalhei com artistas grandes, né? Trabalhei com Tom Zé, com Rico da Laçã, e isso contando no meu currículo, né? No segundo ano de faculdade. Uma experiência negativa que eu tive foi ter tocado na Semana de Produção Cultural de 2022, que eu acho que não foi bem organizado, assim, o dia em que eu toquei. Houve uma comunicação falha de passagem de som, horários para eu tocar e público e chamada de público. Então acho que eu fui meio desrespeitado assim, pela organização, que são nossos colegas. Mas é isso. Essa foi a experiência negativa assim, que eu tive. Maravilha. E pensando em futuro, como é que você imagina, já está no segundo ano de graduação, não sei quantos anos ainda tem para frente, né? Porque o certo seriam mais 2 anos, mas pode prolongar mais alguns anos aí. Como é que você imagina se colocar um prazo assim de 5 anos do seu futuro? Tanto pessoalmente, assim, e profissionalmente na área de produção. Como você idealiza e deseja que seja? Eu espero estar formado, 5 anos é bastante coisa. Eu espero estar formado já. Tenho vontade de fazer uma trajetória acadêmica dentro da UF ou não. Então, quando eu terminar a graduação, eu imagino fazer uma pós em algum assunto que seja do meu interesse, sendo aqui em territorialidades ou não, comunicação, tem BPG-Com, tem muitas oportunidades por aí, né? E tem também as outras universidades. Mas aí é isso, esse é o planejamento, ter alguma coisa assim que me dê um retorno financeiro, entendeu? Acho que esse é o planejamento maior, para além do fato de só estudar ou, por exemplo, ter um emprego na área da cultura daqui a 5 anos. Os dois me parecem boas oportunidades, me parecem bons horizontes, mas o que me chama mais atenção é a estabilidade financeira, em todos esses quesitos, assim. É esse meu planejamento para daqui a 5 anos. Ter uma independência maior do que a que eu tenho hoje em dia dos meus pais, do apoio financeiro dos meus pais, uma independência maior, e uma inserção maior também no mercado cultural, no mercado profissional da cultura, ou até acadêmico, assim. E para o curso de produção cultural, o que você deseja, prospecta, que venha ainda? Olha, eu espero que daqui a 5 anos a gente tenha bastante oportunidade de se projetar para fora do IAC, se projetar para fora da UF também. Acho que a gente está conseguindo isso aos poucos com a consolidação do diretório, a gente tem conseguido mais demandas, assim, chamar mais atenção para eventos, nem que sejam festas, mas rodas de conversa também, a Semana de Produção Cultural. E eu espero, assim, que a gente tenha mais credibilidade, nós alunos, né, tenhamos mais credibilidade daqui a 5 anos para, por exemplo, viajar para o Enecult, na Bahia, com apoio da UF, entendeu? Espero que o corpo docente esteja renovado, em sua maioria, assim, uns 50% renovado, porque eu acredito que o corpo docente aqui é muito anacrônico. Acho que é anacrônico, acho que é essa palavra. Que assim, não combina com o presente, né? E é isso, assim. Espero também que pro curso venha aí um outro período de estudo, uma nova habilitação para além do integral, né? Porque acho que vai ajudar muitos estudantes também. Mas isso eu já acho que para 5 anos é sonhar um pouco alto. Mas é o que eu espero. Maravilha, então. Muito obrigado. Obrigado a você. Depois de dar um retorno sobre essa pesquisa, você conhecer como ficou, tá bom? Tá bom. 20 não.